Olá pessoal, professor Delvaney aqui. Então, neste vídeo serão apresentados os principais conceitos que envolvem portas lógicas, tá? Então, basicamente, são circuitos digitais extremamente importantes na eletrônica digital, tá? Então, é a construção base de qualquer circuito digital, são as portas lógicas. E nesse vídeo vão ser abordados os principais aspectos, tá? Porém, convém efetuar uma introdução, certo? E a introdução de porta lógica, ela pode ser ela pode ser iniciada através da reflexão sobre o transistor, ok? Então, o transistor aqui na figura tem um transistor NPN, tá? Nesse exemplo, mas ele pode ser estendido a um PNP. E o transistor é um dispositivo que foi desenvolvido lá em meados dos anos 60, um dispositivo extremamente interessante e ele tem um comportamento muito interessante que ele pode ser controlado através da corrente que flui aqui na base, tá? Então, a principal finalidade aqui nesse caso é conectar uma fonte de tensão de energia maior a uma carga, certo? E ele também é utilizado para amplificação, tá? Então nós temos aqui o sinal VI, ele pode ser amplificado no sinal V0. O efeito dessa amplificação se dá através da energia armazenada em VCC, tá? Que é em maior quantidade com relação à energia dessa fonte VB. Então, basicamente, aqui nós temos um transistor na configuração de polarização simples, tá? Então, é um circuito polarização simples. É um circuito básico, tá? Para a configuração de transistor. E qual é a finalidade desse circuito? É definir um ponto de operação, tá? Que a literatura chama de Q, e Q se refere ao ponto quiescente. Então, ponto quiescente. E basicamente é um ponto no qual se define uma tensão coletor-emissor e uma corrente que flui no coletor, ou seja, essa corrente ela flui para a carga. Então, esse circuito de polarização, devido ao resistor de coletor e devido a essa conexão aqui na base, ele tem esse comportamento aqui que é denominado por uma reta de carga, tá? Então, o ponto quiescente, ele vai estar sempre situado na reta de carga. Então, como que se faz para deslocar esse ponto quiescente ao longo da reta de carga? Tem que variar a corrente na base, tá? Então, de uma forma geral, as aplicações, o projetista escolhe o ponto quiescente através do valor da fonte de tensão VCC, do valor do resistor RC, do valor do resistor RB e do valor da fonte VB. Uma vez que ele escolheu o ponto quiescente, quando ele liga o circuito, a corrente de coletor vai ter esse valor e a tensão VCE vai ter esse valor. Se ele variar o valor dessa fonte, por consequência, ele vai variar o valor da corrente na carga, o ponto ele pode se deslocar ao longo da reta, tá? Então, é um dispositivo que ele se diz controlado por corrente, tá? Então, tá aqui a característica dele, controlado por corrente. Então, por que a polarização ela é importante? A polarização é importante porque ela define esse ponto quiescente. E observem que se a natureza do sinal VI for a de um sinal periódico que
é invariante ao longo do tempo, ou seja, ele fica repetindo esse padrão de forma de onda aqui, é necessário definir um ponto quiescente Q e, ao conectar a fonte VI, esse sinal ele vai variar o ponto quiescente. Observem por quê? Porque ele está variando a tensão aqui. Então, o ponto quiescente ele vai se deslocar ora para cá, ora para cá. Então, o projetista, quando ele escolhe a fonte VCC e os valores de resistor, ele define um ponto e a partir desse ponto o sinal dele vai variar, certo? Então vai ter um ΔQ aqui. E se o projetista escolher esse ponto de forma adequada, esse ponto quiescente vai variar dentro da faixa de operação do transistor e isso não vai trazer nenhum problema para a operação do circuito. E além disso, o projetista ele vai conseguir a amplificação do sinal que ele deseja, certo? Então aqui seria o nosso VO, por exemplo. Então, basicamente, o que está sendo conversado aqui é uma breve reflexão sobre o comportamento do transistor, tá? E, de uma forma geral, esse dispositivo ele é muito explorado em eletrônica analógica. Tá? E qual é a finalidade desse dispositivo na eletrônica analógica, tá? Basicamente é amplificação de sinal, tá? Amplificação. E aí, como exemplo prático, que é muito explorado nesse tipo de aplicação, a gente tem um alto-falante, certo? Então, o alto-falante é um dispositivo que o projetista conecta um sinal de pequena amplitude e obtém como resultado um sinal com amplitude maior, ok? Então, a maioria dos alto-falantes possuem arranjos de transistor, tá? Estruturas, amplificadores classe A, B, assim por diante, classe D, assim por diante. E a eletrônica analógica usa bastante esse tipo de operação que foi mostrada aqui, tá? Só que existe um outro tipo de operação no transistor que para a eletrônica analógica não é interessante, tá? Que é a operação nessa região aqui, tá? Então, a gente sabe lá dos conceitos de eletrônica analógica que quando por exemplo, ao se escolher um ponto quiescente nessa região aqui, a gente tem que essa região ela é denominada de saturação, tá? Então, o que ocorre na saturação? Na saturação, a gente observa que o VCE ele é inferior a 0,7, por exemplo. Ele é pequeno, tá? Dependendo do dispositivo isso muda, mas ele geralmente a tensão é muito pequena aqui, essa tensão VCE. E a corrente aqui, ela é muito elevada, tá? Aí observem que se essa tensão VCE ela é próxima de zero, aqui a gente tem um caminho que está conectando o negativo nesse ponto aqui, ó. Então, explorando melhor essas características do transistor com polarização direta, a gente observa que a operação adequada em eletrônica analógica ela pode ser verificada aqui nesse plano, tá? É o plano que mostra a tensão base, base coletor, certo? E o eixo horizontal aqui é a tensão base emissor. Então, esse plano, ele sempre nesse caso, ele se refere
aquela condição da junção, tá? Tem aqui a N, a P, a N. Então, dependendo de como essas tensões são aplicadas aqui no substrato, tá? Esse comportamento, o resultado do fluxo de elétrons aqui vai fazer o transistor operar dentro daquelas 4 situações que foram apresentadas, tá? Então, considerando a operação no contexto de eletrônica analógica, tá? Se deseja uma amplificação de tal forma que o sinal de saída ele assuma esse formato, certo? E o V0 ele vai ser maior do que o VI. Considerando o quê? Considerando essa aplicação aqui de níveis de tensão, ou seja, a tensão de emissor sendo maior que a tensão da base e maior que a tensão de coletor, tá? Então, essa região em que ocorre essa aplicação desse tipo de tensão, a gente tem a região de polarização direta, tá? Ou também chamada pela literatura como região ativa, ok? Então, basicamente, a gente observa que VO ele costuma ter a mesma fase, tá? Que VI, só que ele vai ter uma amplitude maior, tá? Então, esse sinal VI aqui, se ele for uma senoide, ele vai ser amplificado, tá? Usando a energia da fonte VCC. Então, essa aqui é uma aplicação, desejável, tá? A outra aplicação que também é desejável em eletrônica analógica é essa que está aqui, ó. Ela considera os níveis de tensão similares, porém o sentido aqui é diferente, tá? Então, a tensão de coletor agora ela é maior que as outras. E aí a gente observa que ocorre um deslocamento de fase, tá? Então a fase do sinal ela é defasada de 180 graus, tá? Então essa aqui é denominada de reversa. Algumas aplicações de eletrônica analógica usam esse tipo de aplicação também. Por quê? Porque o sinal aqui ele continua sendo analógico e ele segue o formato do sinal original, tá? Considerando que o sinal original também é uma senoide. E agora a gente vai mostrar aqui aqueles 2 casos que foram apresentados, tá? Então o primeiro caso é o corte. Então o que a gente observa? Que durante o corte, o transistor ele consegue reproduzir uma parte do sinal, porém, em um determinado nível de tensão, ele corta, certo? Ou seja, ele mantém a tensão fixa aqui. E o sinal, ele deveria excursionar, certo? Ele deveria acompanhar essa parte aqui ao longo do tempo, do sinal VI. Mas o V0 ele não consegue, por quê? Porque nessa região o transistor entrou no corte. Então isso aqui se denomina uma distorção, tá? Por quê? Porque o sinal ele deveria acompanhar o sinal de entrada, porém ocorreu o corte. Então essa região aqui, na qual VB é menor que VE e que VC, ela é evitada em eletrônica analógica, tá? A outra região é essa que está no primeiro quadrante aqui, que é a saturação. Observa-se que quando o transistor está operando, ele nesse semiciclo aqui, ele satura, ok? E aí no outro semiciclo ele consegue reproduzir o comportamento do sinal VI. Então, essa distorção que está aqui, ela ocorre, desculpa, na saturação, tá? Condições para saturação:
VB é menor que VE e que VC, certo? Então, aqui o transistor, a tensão é muito pequena, certo? No coletor emissor. Aqui a tensão fica similar a VCC. E nessas duas ele é incapaz de reproduzir totalmente o sinal de entrada. Então, essas duas regiões, tá, são evitadas em eletrônica analógica. Por outro lado, exatamente essas duas aqui, elas são utilizadas em uma outra aplicação, tá? E aí agora a nossa discussão vai fazer jus ao título que é aqui adicionado do slide, tá? Transistor operando como interruptor. Então, como funciona esse conceito? A gente observa que no corte ocorrem as seguintes características, tá? A gente tem que a corrente de base ela é próxima de zero, ok? A gente tem que a tensão coletor-emissor ela é próxima da tensão VCC, ok? E também que a corrente no coletor ela é próxima de zero. E também a gente sabe que da discussão anterior na saturação a gente tem características diferentes, tá? IB, a corrente de base, ela tende a se aproximar de um valor que é máximo do ponto de operação lá do circuito, certo? Então, lá na reta de carga, o ponto quiescente vai estar próximo do eixo da corrente de coletor e isso vai levar a uma condição que a corrente aqui é bem elevada. Então, esse comportamento de chave, ou seja, ora a chave abre, ora a chave fecha. Isso aqui, pessoal, é binário, tá? E é aqui que entra a eletrônica digital. Por que digital? Porque o transistor ele consegue operar de tal forma que ele ou interrompe o circuito ou permite fluxo de corrente, tá? E esse comportamento, ele foi de uma forma muito inteligente associado com o sistema numérico binário e, por consequência, com a lógica, certo? Então foi aqui que começou a história da eletrônica digital, ou seja, uma grande área da engenharia elétrica e eletrônica. E nessa linha de raciocínio que o interruptor se comporta, que o transistor se comporta como um interruptor, existem algumas estruturas que foram utilizadas, tá, para compor a eletrônica digital propriamente dita. Então, primeira coisa, a célula básica de um circuito digital, tá, é o amplificador diferencial. É mostrado aqui na figura, tá? Então, o que a gente observa que tem um resistor de base conectado, tem um resistor conectado no coletor. Então, essa aqui é uma polarização simples, tá? De tal forma que na existência da corrente de base, esse transistor ele entra na saturação e quando essa corrente for zero, tá? Ele entra no corte. Então, basicamente, como é que funciona essa estrutura do ponto de vista de um circuito digital?
Então é importante verificar o que acontece com V0, tá? Então nós temos VA e V0. Então quando é conectada uma fonte de tensão aqui, ou seja, a tensão VA é diferente de zero, e aí aqui por simplicidade, tá? Não necessariamente é a mesma, mas eu vou denominar como VCC aqui. Então na existência de uma fonte de tensão aqui, flui corrente pela base e o transistor entra em saturação. E aí a gente observa que quando ele está em saturação, essa tensão é próxima de zero. Esse potencial que está aqui, por conexão física, vai aparecer aqui. Então a tensão aqui é 0 volts, tá? Aí agora, quando a tensão aplicada na base do transistor equivale a 0 volts, essa corrente vai ser igual a zero. O transistor entra na região de corte, na qual essa tensão se aproxima da tensão aplicada no coletor, certo? Como aqui é uma tensão próxima de VCC, a corrente que vai fluir aqui é muito pequena, tá? Dá para se desprezar essa queda de tensão, tá? Então, I vezes IC vezes RC, isso aqui é próximo de 0 volts, de tal forma que V0 é igual a VCC. Então, a gente observa que tem uma oposição aqui, né? De tal forma que, ao aplicar tensão na entrada, a tensão na saída é zero. Ao aplicar tensão zero na entrada, tem-se tensão na saída. Então, essa aqui é uma característica de um inversor, tá? Que é o que o amplificador diferencial faz, tá? Então, a essa característica de inversor foi criada, então, uma porta lógica, tá? Que ela é a porta lógica NOT, tá? Isso se refere a não. E esse circuito, ele é simplificado por essa simbologia, tá? Que é uma simbologia oficial da literatura. Então, aqui a gente tem o VA, aqui a gente tem o V0. Então, a lógica que esse circuito opera é a que está mostrada aqui na tabela, tá? Por sua vez, essa tabela aqui, pelo fato dela demonstrar qual é a lógica que esse circuito faz com a entrada para sintetizar a saída, essa tabela ela é denominada na literatura como tabela verdade. Bom, e qual é a finalidade de examinar outros circuitos que derivam dessa aqui? Então, esse aqui é um circuito que pode ser observado. Ele é uma associação série daquelas células, tá? Então, tem dois amplificadores diferenciais conectados aqui. Ponto de conexão é o emissor de um deles, tá? E, bom, qual é a finalidade desse circuito? Agora que nós bem exploramos a operação do transistor como chave, a gente pode observar nessa figura aqui que o transistor, a configuração do transistor pode ser resumida a essa chave A, e o transistor cujo resistor da base é RB, ele pode ser representado por essa chave RB. Então, quando flui corrente na base, essa chave fecha. Quando não flui, a chave abre. Então, o que nós observamos aqui? Basicamente, é que se essas duas chaves estão abertas, tá? Não flui corrente no circuito, tá? A corrente é igual a zero. Bom, então, se não flui corrente no circuito, aí agora que nós podemos montar a tabela verdade para entender como funciona, A, B, V0.
Então, na condição que nenhum dos transistores está operando, ou seja, a tensão na base deles é zero, o V0, por sua vez, ele vai ser igual a zero. E a pergunta é, por que ele é igual a zero? Pelo seguinte, se a corrente que flui aqui é igual a zero, então aqui nesse ramo não flui corrente. Então, esse potencial que está aqui, ele vai aparecer aqui nesse nó. E esse é o negativo da fonte. Então, aqui vai ser igual a 0 volts, tá? Então, realmente, nessa situação, a saída é zero. Aí, agora, nós observamos que a associação séria aqui, ela está dizendo o seguinte, qualquer um dos dois que não seja comandado vai criar essa condição. Então, não importa se o B está comandado ou se o A está comandado. A tensão lá vai ser sempre zero, tá? A única condição para a qual flui corrente nesse circuito é aquela na qual VA e VB possuem tensão, tá? Então, na condição que existe tensão na base dos dois transistores, a tensão V0, e aí observem o que acontece, se está fluindo corrente aqui, essa tensão é próxima de zero, essa tensão é próxima de zero, o VCC, ele vai aparecer aqui, tá? Aqui vai ser VCC. Então, a tensão aqui é VCC, ou então 1. Então, observem que agora, nesse exemplo, teve-se um avanço aqui, tá? Primeiro, a gente sabe que esse 1 aqui, na verdade, é a tensão VCC que vai aparecer ali. Mas a gente pode representar essa tensão como 1. Quando o negativo da fonte, por sua vez, a gente está representando como zero, ou seja, a situação na qual não flui corrente aqui, esse potencial aparece aqui no nó de V0. Então, a tabela verdade, ela nos mostra com boa precisão como funciona esse circuito. E o mais importante, em qual condição que esse LED ele vai acender. Observem que é somente nessa condição. Então, pelo fato do LED acender apenas na situação em que ambos os transistores A e B conduzem, essa aqui é denominada lógica AND. Opa. Ou então, traduzindo, lógica E. Por que E? Porque A e B precisam estar fechados para que a saída seja igual a 1. Certo? Então, como que a literatura convencionou o símbolo para a lógica E? Eles usam esse símbolo aqui, tá? E aí, considera-se que aqui é A, considera-se que aqui é B, e pode-se considerar que aqui é V0. Mas o que tem aqui dentro dessa porta lógica, pessoal? Tem isso aqui, ó. Tem esse circuito aqui, pelo menos, tá? Nunca é só o circuito. E a tabela verdade dessa porta lógica é aquela que a gente deduziu ali, tá? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Apenas 1 aqui, as demais possibilidades 0. Então, esse circuito, ele funciona segundo essa tabela verdade. Ok? Então, dando continuidade, temos outro circuito que utiliza a célula básica para implementar uma outra lógica, tá? Então, basicamente, observem agora que uma célula diferencial está conectado em parte, paralelo a outra célula, ok?
E a conexão da saída, ela ocorre exatamente nesse ponto aqui. Esse circuito é bem interessante pelo seguinte: a gente observa do ponto de vista de corrente elétrica que há dois caminhos favoráveis para o fluxo, tá? O primeiro caminho favorável é quando VA é submetido a uma diferença de potencial, tá? E RB, através de RB flui uma corrente que aciona esse transistor. Então essa corrente vem por aqui e ela vai para a carga que está conectada a V0. O outro caminho, a gente pode observar que é na condição em que VB entra em condução, certo? Então, há duas possibilidades aqui para conectar VCC na carga, certo? Então, por essa razão, o circuito ele é simplificado a esse que está colocado aqui na figura. Observem que se VB entrar em condução, certo? Se ele for comandado a entrar lá na região de saturação, a corrente, vamos usar as mesmas cores, tá? Então, se a corrente flui por aqui, VB fecha. Desculpa, se B fechar, a corrente flui por aqui. Se A fechar, a corrente flui por aqui. Então, a gente observa que a única forma na qual não flui corrente no circuito é aquela em que VA não possui tensão e VB não possui tensão. Nessa condição, tá? O circuito permanece como está e na ausência de corrente, o potencial negativo vai aparecer nesse nó aqui, tá? Ou seja, V0 é zero, certo? Agora, olha o que é interessante. Para qualquer uma das condições em que VB ou VA são submetidos a uma diferença de potencial, tem caminho para o fluxo de corrente, VCC vai aparecer lá no nó de V0, tá? Na saturação, essa tensão é próxima de zero e essa tensão também é próxima de zero, tá? Então, nessa situação, também vai aparecer VCC aqui. E aí observem que nessa tabela verdade, a gente tem a lógica OR, traduzindo do inglês ou. Por que ou? Pelo seguinte, qualquer um dos transistores que tiver tensão na base, a saída vai ter tensão, tá? Ou seja, o LED ele acende. Então é por isso que é denominado a lógica OR, tá? E a literatura usa esse símbolo aqui para se referir à porta lógica OR, ok? Em que a saída, no nosso exemplo, ela é denominada V0, as entradas, no nosso exemplo, A e B. Ou então, VA e VB, tá? Bom, então agora que nós conhecemos as portas lógicas do circuito, tá? E só ressaltando, tá? Para deixar bem claro, faltou mencionar isso, tá? Isso aqui é uma também é uma porta lógica. Então, só para deixar bem claro, tá? Isso aqui também é uma porta lógica fundamental. E essa aqui também é uma porta lógica fundamental, tá?
Então, essas três portas lógicas são as portas lógicas fundamentais da eletrônica digital, tá? Cada uma tem a sua lógica, certo? E essas lógicas são diferentes entre si. Então, agora que a gente identificou que a célula básica do circuito de amplificador diferencial é utilizado para compor essas portas lógicas, a gente consegue entender essa tecnologia aqui, ó, transistor to transistor logic. Então, o que é o transistor to transistor? É aqueles circuitos que nós examinamos, tá? É um circuito com transistor que atua executando funções lógicas, certo? Então ele trabalha ou no corte ou na saturação. Então o transistor implementado para eletrônica digital, ele é conectado dentro de um componente eletrônico, tá? E aqui nós temos um circuito integrado. Ele é conectado de tal forma que ele implementa a porta lógica. Então, por exemplo, o SN74LS08, esse final 08 aqui, ele diz o seguinte: é uma porta lógica AND. Então, esse circuito, ele tem 14 pinos, tá? Isso aqui é um componente comercial, é possível comprar ele e usar ele no circuito, tá? Ele tem 14 pinos e dentro dele, essa estrutura que foi mostrada, no caso, essa aqui da porta lógica E, ela é associada com outros circuitos para melhorar a qualidade com que ela gera essa tabela verdade, tá? Então, imunidade a ruído, a proteção contra a sobretensão, subtensão. Mas ela é conectada de tal forma que ela executa essa porta lógica aqui, tá? E a gente observa o quê? Que tem 4 portas lógicas, tá? Então, aqui é a entrada de uma porta lógica, aqui é a outra entrada e aqui é a saída. Aqui poderia ser VA, aqui poderia ser VB e aqui poderia ser V0. Ou aqui poderia ser VA, aqui poderia ser VB e aqui poderia ser V0. Depende de quem? Depende do projetista conectar no circuito uma fonte de tensão no VA, uma fonte de tensão no VB e conectar um resistor e um LED e dizer que isso aqui é o V0, tá? Então, esse circuito integrado, ele pode ser usado em qualquer tipo de circuito para qualquer aplicação, que desde que seja conectado a uma fonte de tensão e ao negativo da fonte, ele vai operar com essas portas lógicas aqui, ok? Então, o que é importante observar? Quando a gente lê transistor to transistor, a gente sabe que essa porta lógica é implementada por um transistor, ok? E desse fato decorrem inúmeras características, tá? Que se referem ao transistor. Primeiro, nível de tensão, tá? Então, o que acontece? O valor máximo de tensão desse tipo de tecnologia é 5 volts, tá? Então, se a gente conectar aqui uma fonte maior do que 5 volts, esse circuito vai queimar, tá? Ele vai ser destruído. Não se faz isso. E aí observem que tem o valor mínimo de tensão, que é 0, tá? E tem aqui a figura, ela mostra uma faixa, certo? O que se refere a essa faixa? Essa faixa é o seguinte:
se o usuário conectar na entrada uma fonte de tensão que tenha uma tensão entre 5 e 2 volts, tá? Qualquer uma dessas portas lógicas a qual a fonte for conectada reconhece essa tensão como nível lógico alto, tá? Então, se a gente tem aqui a nossa porta lógica e a gente conecta duas fontes de tensão distintas, tá? Uma tem 3 volts e a outra tem 4 volts, o circuito ele vai entender que isso aqui é um binário, isso aqui é um binário, ele vai gerar na saída uma tensão que vai ficar em torno de 5 a 2 volts, tá? De uma forma geral, ele gera 5 volts ou algo próximo disso, mas pode variar, tá? Então, do jeito que o circuito é construído, ele admite essa variação na tensão para a qual a gente considera que é nível lógico alto, tá? Aí agora, assim como tem nível lógico alto, tem também o nível lógico baixo, ó. A gente observa que é de 0,8 a 0 volts, tá? Então, se porventura agora no nosso exemplo a gente conectar uma fonte de tensão que tenha 3 volts e conectar outra fonte de tensão que tenha 0,2 volts, o circuito ele vai entender que isso aqui é um binário, ele vai entender a grosso modo que isso aqui é 0 em binário e pela tabela verdade dessa porta lógica a saída é 0. E ele vai aplicar aqui uma tensão que fica entre 0 a 0,8 volts, tá? E o projetista, quando ele lê esse resultado, quando ele mede esse resultado, ele entende que isso é um nível lógico 0, tá? Então, observem que o comportamento normal do circuito é esse. E tendo essa informação, a gente pode confiar na tabela verdade, ou seja, o circuito ele vai colocar valores na saída que são compatíveis com a tabela verdade dessa porta lógica, tá? Só que agora tem uma região vermelha que é dita indefinido, tá? Indefinido é muito importante tomar cuidado. Por quê? Porque é uma região de 0,8 a 2 volts, na qual o circuito não funciona, tá? O que isso significa? Significa que se a gente retomar aqui o nosso exemplo e conectar duas fontes de tensão novamente, tá? Uma 3 volts, a outra vai aplicar 1,3 volts. A porta lógica ela não vai operar, tá? Não vai operar. Só que ela não vai operar corretamente, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ela vai colocar um resultado aqui que não corresponde à lógica da porta lógica AND, certo? Ela vai colocar um outro resultado, ou seja, ela não obedece mais à tabela verdade. Tá? E é por uma série de razões, é porque os transistores dentro do circuito eles estão fora do ponto quiescente. Então, tudo ali fica imprevisível, tá? Dentro do que se deseja, dentro desse conceito aqui. A saída não vai mais apresentar uma lógica. Então, o fabricante, ele mostra a região para a qual não há correspondência com a tabela verdade, tá? E esse nível de tensão que está aqui, essa faixa, ela se refere
a essa tecnologia aqui, tá? Então, essa tecnologia, de uma forma geral, ela se refere a famílias que a indústria, quando criou esses circuitos, ela chamou de família 74XX, certo? Então, quando a gente lê um circuito integrado que ele começa com 74, a gente sabe que isso aqui são portas lógicas, tá? E aí agora LS, N, F, SN, essas coisas se referem a algumas características que o circuito vai ter, tá? Mas o 74, tá? O 74, de uma forma geral, ele se refere a portas lógicas. O LS se refere a portas lógicas com transistor, ok? E bom, a questão é, por que separar transistor? Tem outra implementação de porta lógica? A resposta é sim, existe outra implementação, tá? Então, antes de entrar na próxima implementação, a gente vê aqui na figura um exemplo de um circuito TTL, ou seja, Transistor to Transistor Logic, básico, tá? Então, ele não é somente o amplificador inversor, tá? Ele tem aqui mais alguns circuitos, ele tem mais alguns componentes, tá? Ele tem um clamp aqui que grampeia a tensão de entrada. Então, ele tem alguns componentes que melhoram a qualidade com que ele executa a função de porta lógica. E aí a gente observa que, primeiro, ou ele é composto por transistor, ou ele é composto por diodo, ou ele é composto por resistor. Então, as características associadas à velocidade com que ele opera derivam, basicamente, da velocidade com que esse dispositivo aqui, com que o transistor entra na região de corte ou na região de saturação, tá? Então, a gente observa que tudo que é característica, ou seja, como que esse sinal faz transição de 0 para 1, como que esse sinal faz transição de 1 para 0, aplicou um sinal na entrada, quanto tempo ele leva para responder, tudo isso deriva agora do transistor, tá? E a literatura, ela convenciona algumas informações importantes no que se refere à velocidade. Primeiro, TPHL, o que isso significa? O P é propagation, o L se refere a low e o H se refere a high. Então, tempo de propagação de uma transição para do nível baixo para o nível alto. Por quê? Porque a gente observa o seguinte, a nossa forma de onda na entrada do circuito, ela está fazendo transição em T1. Na saída, ela começa a fazer transição em T2. Então, tem um ΔT aqui, ó. Ou seja, ele atrasou. Então, as coisas levam alguns instantes de tempo para acontecer nas portas lógicas. Por quê? Porque esses dispositivos que estão aqui, eles precisam se recombinar, tá? Os portadores e as lacunas, eles vão se reorganizar, a barreira de depleção vai mudar e isso gera um atraso durante a operação do circuito, tá? E esses atrasos a gente enxerga nas formas de onda. E observem que existe de nível baixo para o nível alto, mas também do nível alto para o nível baixo, certo? Então, são os denominados atrasos de propagação de uma
porta lógica. Então agora a gente observa, respondendo à discussão anterior, que sim, existem outras formas de se implementar portas lógicas, tá? E como as portas lógicas da família TTL utilizam transistores, essa implementação de porta lógica aqui, ela explora o que surgiu após o transistor. Ou seja, ela explora o MOSFET, tá? E a gente sabe que com relação ao transistor, o MOSFET, ele é muito interessante em vários aspectos, tá? Primeiro, ele não é comandado por corrente, tá? Ele é comandado por tensão. Então, o consumo aqui é um ponto positivo, certo? Outra coisa, o MOSFET, a maneira com que ele se recombina, tá? Ele não necessariamente tem aquelas regiões de depleção do jeito que o transistor tem. Então, ele é mais rápido, tá? Ele consegue fazer transições muito mais rápido, certo? E é importante observar que, em decorrência dessas características, as faixas de tensão para a qual ele opera como entrada e saída, elas mudam com relação ao TTL. Então, por exemplo, se a gente adotar essa Complementary MOS Logic, ou seja, essa realização aqui e essa sendo a célula básica, a associação dela para fazer as outras, a gente vai observar que de 2 a 5 volts na entrada, ou seja, aqui, ele considera nível lógico alto. Então, se a gente conectar aqui uma fonte de tensão de 3 volts, ele vai entender que aqui tem o nível lógico 1, tá? Nível lógico baixo, ele vai entender de 0 a 0,8 volts. Então, isso aqui é igual ao transistor, tá? E a região indefinida, ela também vai ser similar, tá? De 0,8 a 2 volts. Agora, observem aqui na saída. A saída dele é totalmente diferente, tá? A região para a qual ele sintetiza nível lógico 1 na saída, certo? Então, tudo isso aqui, toda essa coluna se refere à saída, ela é bem mais estreita, tá? Isso aqui é bom, de certa forma, porque o projetista ele pode contar com esse valor de tensão, tá? Então, se for um LED, há grandes chances de que esse LED acenda com todo o brilho. No transistor lá, não necessariamente, porque a partir de 2 volts é nível lógico alto, né? Então isso é interessante. Mas assim, também nós temos que a faixa para nível lógico 0, ela também é mais estreita, tá? E a faixa para a qual a lógica é perdida, ou seja, ele não opera com confiança, com confiabilidade, digamos assim, é muito ampla, tá? Isso aqui tá de 0,33 até 4,4 volts, tá? Então isso aqui, de certa forma, não é interessante, tá? Porque observem que agora a fonte de tensão de vocês, ela precisa fonte de tensão com boa regulação. Certo? Então, basicamente, agora toda a lógica de vocês que vai trabalhar com esses níveis de tensão, tudo que vem desse momento em diante tem que obedecer a essa regulação que está aqui, ó.
Então fica mais complicado de fazer isso, tá? Tem benefícios e tem malefícios associados, tá? Tem que achar um compromisso quando se usa esse tipo de circuito, certo? Então aqui é um exemplo de circuito integrado que ele opera com essa família, tá? Com Complementary MOS Logic. Então a gente observa aqui no circuito integrado que ele é o SN74HC08N. Então mais uma vez, tá? Aqui é porta lógica. Aqui o 08 se sabe que é uma AND, tá? HC se deduz que é MOSFET, tá? Então, basicamente, o SN, tá? O SN ele confere uma determinada propriedade à construção do circuito lá, tá? Então a gente sabe que além de ter a célula básica, vai ter algum circuito que se refere a esse SN, tá? Então, o que é interessante observar nesse caso aqui, o fabricante do circuito integrado, ele usa a mesma representação que o fabricante da família TTL. Então, de uma forma geral, se a gente substituir esse circuito por um TTL, vai dar certo, tá? Tem que tomar cuidado, é claro, com isso que está aqui, ó. Mas no que se refere às entradas, não teria problema, tá? As entradas e os pinos, não teria muito problema. Só que, claro, esse circuito ele é muito mais rápido que o transistor e ele consome menos energia, tá? E tem uma outra desvantagem que é importante deixar claro, que não foi mencionada, tá? Que, como foi mencionado, pelo fato de ser utilizado aqui MOSFET, todas as desvantagens do MOSFET, tá? Vão ser herdadas. Uma delas é o seguinte: como ele é comandado por tensão, ele é suscetível a ruído, tá? Suscetível a ruído. Opa, melhor. E descargas eletrostáticas. Então, assim, isso aqui é uma grande desvantagem, tá? Desse tipo de tecnologia. Realmente, numa linha de montagem ou num conserto ou na manutenção de algum desses equipamentos que usa esse circuito integrado, tá? Esse circuito que está aqui, ele queima, tá? Com muita facilidade, tá? Ele deixa de operar só por conta da descarga eletrostática, tá? Então tem que ter um laboratório adequado, tem que ter um caminho para as descargas eletrostáticas adequado e assim por diante.